Bom, nós vamos dar continuidade ao nosso texto de Ageu. Como ninguém está com pressa para assistir, como é? O Fantástico, né? Tinha isso antigamente, faz muito tempo que eu não vejo isso. Nem ligo TV, nem tenho TV na minha casa, né? Então a gente vai tentar ficar aqui um pouquinho para meditar nesse texto. Nós estamos fazendo uma série em Ageu, muito a ver com o momento que nós estamos vivendo, esse momento pós-pandemia, esse momento de renascimento, também é um momento de muitas cinzas, muitos escombros, muita fumaça, muita poeira. É um momento muito difícil na vida de todos nós, não só no Brasil, mas no mundo em geral. Ninguém sabe exatamente como esse mundo vai caminhar, a não ser quem conhece a palavra de Deus. E esse livro de Ageu foi um livro que me ajudou muito, não só durante a pandemia, mas depois da pandemia, como estímulo para a minha própria vida pessoal e aplicando isso à vida da igreja. Percebendo que mesmo em meio aos escombros, mesmo em meio às ruínas, mesmo em meio a tanta fumaça, tanta coisa difícil, tanto nevoeiro, tanta tempestade, o Deus poderoso era capaz de levantar um remanescente, um povo fiel. E aí esse livro acontece exatamente depois de 70 anos que Israel, principalmente as duas tribos do sul, eles passaram lá na Babilônia, cativos, longe de casa, deportados, exilados, foram tirados do seu lugar, tirados da sua casa, tirados do seu bairro, da sua cidade, foram para longe do lugar de adoração. E Deus soberanamente permitiu sim que eles fossem para o cativeiro, como uma espécie de disciplina divina, mas também usou até o imperador ímpio, para então decretar o retorno do povo à terra devastada. Imagine você viajar, voltar para casa e ver sua casa incendiada, no chão. Pense um pouquinho. Se você voltasse para casa hoje, tivesse tudo no chão. Imagine seu coração, imagine as coisas que estariam ali queimadas, perdidas. Então era assim que o povo de Israel, naquela época, estava voltando. Eles podiam voltar para casa, mas as condições eram as piores possíveis. Por isso, desobediência, desânimo. E nessa hora o que é que Deus faz? Levanta o profeta, o homem que vai falar em nome de Deus, não só para estimular o povo, mas também para lembrar que o cativeiro foi fruto do erro do povo. Deus não tem prazer em disciplinar ninguém, punir ninguém. Quando Ele o faz, Ele tem um propósito. Quanto ao ímpio, Ele simplesmente pune o ímpio pelas suas escolhas. Quanto ao povo de Deus, Ele pune ou Ele aplica uma disciplina para que o povo de Deus seja depurado, aperfeiçoado. E Ele fez assim com Israel e faz assim hoje com a igreja de Jesus. Então nós vamos fazer a leitura rapidamente, pode ficar sentado, vocês já ficaram em pé, coloca na tela aí para a gente fazer a leitura. Convido vocês a lerem comigo, atentem aí às vírgulas, aos dois pontos, às pausas, respira, mas vamos ler juntos, tá bom? Bora lá? Capítulo 2, versículos 10 a 19 do livro de Ageu, um dos profetas menores, faz parte dos 3 últimos livros do Velho Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos os 3 profetas profetizaram na mesma época, e há outros 3 livros, Esdras, Neemias e Esther, que também são contemporâneos e fazem parte exatamente dessa mesma época. Então vamos ler juntos. Em 18 de dezembro
do segundo ano do reinado de Dario. Bora, classe. O Senhor enviou e se por acaso a roupa tocar num pão, num ensopado, em vinho, ao tocar num cadáver e depois tocar num desses alimentos, o alimento ficará contaminado? Sim. Então Ageu disse: é o que acontece com este povo e com esta nação, diz o Senhor. O que fazem e oferecem é contaminado por seu pecado. Quando esperavam uma colheita de 20 medidas, quando esperavam tirar 50 medidas da prensa de uvas, enviei ferrugem, mofo e granizo. E, no entanto, pensem neste 18 de dezembro. Sim, pensem bem. Eu lhes faço figueiras, romãzeiras e oliveiras ainda não deram frutos, mas de hoje em diante eu os abençoarei. Amém? Senhor, obrigado por essa palavra poderosa, pela tua igreja viva, pelos exemplos de vida e submissão à tua palavra, à igreja, à liderança. Te agradecemos agora e pedimos que o teu Espírito traga a nossa mente cativa à tua palavra, que nada nos distraia, para que o Espírito de Deus fale abertamente ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Considere, isso é uma palavra que aparece aqui, aliás, um verbo que aparece em Ageu. Deus dizendo: considere a sua desobediência, considere o seu medo, considere o seu desânimo. Agora ele diz: considere a sua impureza, perceba a sujeira que está em suas vestes. Mas, acima de tudo, perceba o que está no seu coração. Essa é a palavra. Às vezes você tem uma coisa suja e alguém tem que dizer que está sujo, você não percebe. Ah, tem uns cílios aqui, tem uma mancha aqui, tem uma coisa nas suas costas, tem algo no seu cabelo, tem algo na sua testa. Você não percebe. E Deus está dizendo: considere. Às vezes a coisa no seu comportamento, na sua vida, na sua forma de viver, de fazer, de falar, que Deus está dizendo: preste atenção. A igreja de Jesus, assim como o povo de Deus do Velho Testamento, ela tinha na sua e tem na sua rotina ritos, programas, orações, por exemplo, jejuns, práticas religiosas que
nós nos apegamos rapidamente àquilo, né? A quem ora, quem faz jejum, quem lê a Bíblia, quem dá o dízimo, quem frequenta o culto, quem faz as orações de intercessão, quem serve no ministério. Então, são atividades que muitas vezes mascaram aquilo que está dentro do nosso coração. Era assim em Israel, é assim com a gente. Às vezes nós estamos ativos no corpo de Cristo, ativos nos rituais que Deus estabeleceu, não é algo que Deus disse para você não fazer, Ele não disse para Israel não fazer, ao contrário, eram mandamentos, mas isso estava mascarando o pecado lá dentro. Assim como os grandes religiosos da época de Jesus, chamados de saduceus e fariseus. Eles não eram pessoas más. Eles eram os responsáveis pela lei, responsáveis pelo ensino da palavra. Mas Jesus, em Mateus capítulo 23, os confronta dizendo: vocês são sepulcros caiados. Do lado de fora vocês são branquinhos, mas lá dentro vocês estão cheios de coisa ruim. Mateus 23, 27 diz: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. A hipocrisia é viver incoerente com aquilo que se ensina, com aquilo que se prega. Vocês são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e toda espécie de impureza por dentro. Isaías capítulo 1, versículos 3 a 17, olha que incrível. Aquilo que parecia ser uma coisa tão espiritual, olha como Deus, o Todo-Poderoso, reage, como Ele avalia. Deus diz assim: parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que vocês oferecem me dá náuseas. Suas festas, lua nova, seus sábados, seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões, seus cultos. Odeio suas festas. Não olharei para vocês quando vocês levantarem as mãos para orar, ainda que ofereçam muitas orações. Deus diz: eu não vou ouvir. Ué, por quê? Porque Ele diz: suas mãos estão cobertas de sangue. Aí Deus diz: lavem-se, limpem-se, removam seus pecados da minha vista, parem de fazer o mal. A razão dessa fala tão dura, tão difícil, é porque Deus conhece o meu e o seu coração. Não adianta disfarçar diante de Deus. Ele sabe. Eu tenho pensado nesses dias que um país com quase ou mais de 80% de cristãos, um país com 30, 40, 50% de evangélicos, por que esse sal não consegue salgar, dar gosto àquilo que precisa ter gosto? E por que esse sal, que deveria evitar a putrefação das coisas, ele não tem poder para segurar? As coisas continuam de mal a pior. Por quê? A ineficácia da religião e dos religiosos. Tem discurso, tem culto, tem palavra bonita, mas não tem vida. Lá dentro o coração está apodrecido, adoecido, contaminado por pecados. E por isso não tem eficácia, por dois motivos. Uma, Deus conhece. Duas, o diabo sabe. E é exatamente no secreto da nossa vida que o inimigo de Deus coloca um pezinho ali e ele faz uma espécie de brecha de legalidade para destruir a eficácia que você poderia ter como homem e mulher de Deus. Era assim com o povo de Israel. Gente, o texto é tão forte que alguns comentaristas, inclusive Rothenstein, um dos comentaristas que trabalham o texto
nas línguas originais, ele chega a pensar que essa exortação tão forte é para os samaritanos, não para os judeus, porque os samaritanos eram os judeus misturados com os assírios e eram considerados um povinho, uma gentalha, um povo contaminado. A grande verdade é que Esdras, quando escreve nesse mesmo período, ele fala sim sobre os samaritanos, que queriam ajudar a construir o templo, mas os líderes disseram, vocês não têm parte nesse ministério. Eles diziam assim aos samaritanos, queremos participar da construção, pois também adoramos seu Deus como vocês. Temos oferecido sacrifícios para ele, desde Esar-Adom, rei da Síria. Mas de novo Esdras diz, vocês não têm parte nesse ministério. Mas a grande verdade é que quando o texto diz, este povo e esta nação, Deus está se referindo ao seu povo. Há uma palavra hebraica para povo que é am. Cadê o nosso saxofonista ali, filho legítimo de judeu? Hoje de manhã estava aí me cumprimentando em hebraico, foi legal? A palavra povo em hebraico é am. É tanto que quando você tem lá nos profetas, se não me falha a memória em Oséias, você tem a palavra lo, que é não, lo, não, ami, meu povo, am, povo, izinho, meu povo, lo, ami. Então o profeta está dizendo, Deus está dizendo, essa palavra é para o meu povo. Mas depois ele usa também, essa palavra é para esta nação, a palavra goim, que é a palavra como se fosse para estrangeiros. Mas Deus não está fazendo essa distinção. Aliás, é uma distinção que nós gostamos de fazer. Se Deus está nos abençoando, nos dando coisa, nos afagando, é Deus com a gente, porque Ele me ama, porque Ele é legal. Se Deus está batendo, você diz, não, aí não é Deus não, isso aí é para o outro lá fora. É para o bandido, é para o adicto, é para o político corrupto, dá nele aí. E nós temos motivos de sobra, para apontarmos para Brasília, e dizer lá é que está a desgraça. Porque enquanto a gente aponta demais para o erro e o pecado dos outros, nós passamos a mão nos nossos próprios erros e pecados. Deus não quer isso. Começa com você. Não tem bom. Corrupto. Ora, corrupto somos nós. Corrupto sou eu. Meu coração tende ao erro, tende à corrupção. Não fora pelo poder e o amor de Jesus, me confrontando e me levando à confissão e ao arrependimento constante. Mas a gente faz separação, percebe? Por isso que o texto aqui é tão importante dizer, Deus está falando com o seu povo mesmo. Parece que não, mas é assim mesmo, é isso mesmo. Jeremias 14:11 diz, não ore mais pelo bem desse povo. Ezequiel versículo 3 do capítulo 2 diz, filho do homem, disse ele, eu envio a nação de Israel, uma nação rebelde. Então a Bíblia tanto trata o povo de Israel como povo, como trata o povo de Israel como nação, e nação rebelde. Deus estava insatisfeito com a impureza, com a mistura. Sabe aquela gasolina adulterada? Sabe aquela massa de bolo que não vai dar certo porque tem coisa errada ali? Sabe aquele vaso de barro feito que o barro não está legal? Vai quebrar, não vai ficar bom. Sabe aquela sujeira que você tem que tirar? Deus não estava satisfeito. Desde a chegada dos primeiros exilados, um altar de sacrifício foi erigido. Eles começaram imediatamente a adorar Deus. O ritual começou, mas Deus estava insatisfeito com a mistura de ora, lê a Bíblia,
canta hino, faz parte do coral, mas em casa ele maltrata os filhos, maltrata a mulher, ele é um sonegador de impostos, ele é um mentiroso, ele é um devedor, ele é um indivíduo irado, iracundo, é um indivíduo vingativo, e Deus está dizendo, isso não dá certo comigo, porque eu não compactuo com isso. Então o povo estava adorando, o povo estava louvando, o povo estava jejuando. Quer uma coisa mais espiritual? E no meio evangélico é assim, quem jejua mais, quem ora mais, quem grita mais, quem fala mais glória, aleluia, é o santarrão do negócio. Esse é o ungido poderoso. Porque é assim que a gente vê. As bênçãos poderiam ser adiados pela impureza do povo. Por isso o alerta ao arrependimento. O que Deus está fazendo aqui é, presta atenção aí. Vocês já são meu povo, minha nação. Vocês já estão dentro do meu pacto. Mas não tem como eu abençoá-los, não tem como eu continuar tratando de vocês com a mistura de adoração e pecado. Por isso eu vou levantar o profeta para denunciar a sujeira que está aí no seu coração. Esse é o meu Deus, que ama o seu povo e que não apenas afaga, que não faz o que o povo quer, que não manda pregar aquilo que é legal, que é bonito, porque tem crente que até faz isso, ele pula de igreja em igreja, porque ele vai achar um lugar onde a pregação é para levar para cima. A pregação da palavra de Deus te leva para cima, mas também te leva para baixo, para o pó, para se humilhar, para entender que você não pode usufruir da bênção de Deus se estiver com o coração sujo, entende? É como um cano, a água não vai passar, tem sujeira, tem que limpar, a pia entupiu, entendeu? Caiu sujeira, dona Maria, para com isso, vai transbordar tudo. Então é preciso o quê? Limpa, 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 para que a água possa fluir e continuar limpando a sujeira. Por isso nós cantamos aqui, né? Por isso vocês já cantaram, porque esses louvores que estão sendo entoados aqui, na segunda-feira eu passo o texto que eu vou pregar, e eles se debruçam em cima de um repertório, e escolhem as músicas que estão de acordo com a palavra de Deus, para que vocês já comecem cantando, purifica-me, Senhor Jesus. Glória a Deus. Estão comigo? Purifica-me, amém? Rapaz, eu cantei isso, nem sabia, nem percebi. Pediu, mas não percebeu. Então vamos lá. Aí o profeta vai começar, primeiramente confrontando as autoridades eclesiásticas aqui. Em 10 de dezembro, aliás, 18 de dezembro, segundo ano do reinado de Dário, o Senhor enviou esta mensagem ao profeta Ageu. Aqui tem uma precisão do calendário, exatamente 3 meses depois que a obra do templo começou, 2 meses depois da última palavra de Ageu, a fundação do templo já estava lançada ali, era dia de celebração, mas era também dia de palavra profética. Zacarias, há poucas semanas, parceirão do Ageu, tinha feito um apelo ao povo, e lá em Zacarias 1, versos 1 a 3, principalmente no final, o profeta diz assim, Deus está dizendo, volte-se para mim, e eu me voltarei para vocês. Voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês. Então, amados, apesar do milagre do retorno, o remanescente de Israel precisava de purificação, porque senão a bênção não iria fluir. Entende, meu irmão? Quantos pecados secretos, ocultos, não confessados, nós carregamos até o ponto de nos tornarmos frios, cínicos, críticos, e por vezes vencido pela própria culpa e pela vergonha, e achamos que não tem mais retorno. E nessa hora nós temos que fazer como o salmista, como Davi.
E essa igreja ao longo dos anos é uma igreja que não mascara seus problemas, seus erros, suas dificuldades. Que te dá a oportunidade de você aqui dizer, eu tenho esse problema. É por isso que a minha vocação sempre foi lidar com peça ruim. Porque Deus lidou comigo desse jeito. E eu me lembro vezes do ministério em que um indivíduo entra correndo com a faca sangrando e diz assim, acabei de matar alguém. Eu disse, maravilha, eu dou um abraço no cara e eu sou o próximo. Mas naquela confissão, o início do papo é, meu irmão, você, meu amigo, meu irmão, você acabou de confessar o seu pecado, é o primeiro caminho para a restauração. O cara entra aqui na minha frente, nesse lugar aqui, e diz, pastor, eu sou um traficante, meu carro está cheio de armas, eu alugo armas para o cometimento de assaltos aqui nessa comunidade. Eu disse, meu irmão, me dá a chave desse carro aí agora. Mas você é um abençoado, porque você acabou de confessar. Pior é você cumprimentar pessoas como Judas, que lhe beijam, lhe abraçam, mas lhe traem pelas costas. Pior é você ter pessoas falando da palavra, vomitando o versículo bíblico, mas o coração sujo. Quando eu me converti, eu não entendia isso no meio da igreja de Jesus. Os caras que eram os diáconos, os homens com um grande currículo evangélico, eram os que mais maltratavam suas esposas em casa. Eram brutos. Mas na igreja eles eram os professores de teologia. Maldita teologia que leva o indivíduo a dar biblada na cabeça dos outros e não tem poder para limpar o seu próprio pecado. E eu não digo isso para dizer, agora você é o bonzão que está apontando o dedo para o nariz do outro, mas é porque a pessoa que assim age perde a bênção de Deus, entende? É como Deus olhando, é como um pai olhando para a criança, uma mãe olhando para uma criança, um bebezinho, e dizendo assim, eu fiz uma papinha para essa criança, mas ela está comendo terra. Eu tenho uma filha que hoje está nos Estados Unidos, né, nasceu lá. Quando ela era pequena, ela comia terra, bicho, minhoca, formiga, pedaço de pedra, tudo que tinha lá. Quando a gente mal percebia, ela estava chupando um pedaço de pedra e a terra para todo canto. Beleza, como é um negócio, como é que é isso aí? Meu? Mamãe preparou uma coisa boa e você está se alimentando com isso. É o que Deus olha para mim e para você, gente. Quando você erra, quando eu erro, Deus não fica irado com o seu pecado, querendo lhe destruir. Ele olha como uma mãe olha para um adolescente, para uma criança e diz, eu preparei o melhor para você e olha o que é que você está fazendo. Entende? É amor de Deus. A palavra é dura, mas ela vem com amor. E assim, o profeta Ageu foi levantado para esse momento da história. Aí vem a pergunta crucial que confrontava a liderança religiosa, os guardiões da palavra. Assim diz o Senhor, pergunte aos sacerdotes. Pergunte sobre a lei. O profeta deve estar no templo agora, falando em nome de Deus, e relaciona a liderança religiosa com a lei, com a palavra. Está com a Bíblia na mão? Pergunte a eles. A questão não era o quanto você conhece a Bíblia, mas é quanto o seu coração está sendo purificado por essa palavra. O método do confronto é o mesmo. Deus é lindo. Ele faz perguntas. Ele te coloca em xeque perguntando. É justo o que você está pensando? É justo o que você está fazendo? É justo o que você está tentando fazer no secreto? Aí ele diz, se alguém levar na sua roupa carne consagrada, que é isso aí? No Velho Testamento, antes de Cristo vir ao mundo, o princípio é o mesmo, a alma que peca morre. O salário do pecado é a morte. O dia que você comer, morrendo, morrerás. Então todo ser humano não iria sobreviver se Deus não tivesse providenciado um sacrifício. Os defensores dos animaizinhos, né?
Não pode matar, não pode sei o quê, não pode matar planta, não pode matar peixe, não pode matar nada. O cara morre bem rápido, porque a natureza é assim. Tudo que você vai comer é orgânico, não é só mineral, é orgânico. Então Deus fazia no Velho Testamento o seguinte: você pecou, então pega um animal, e o sangue desse animal vai cobrir o seu pecado. E cobriria o Yom Kippur, o dia da expiação, cobriria como um cheque a ser resgatado na cruz do Calvário, quando Jesus viesse, porque ele, como bom católico, você vai responder: eis o Cordeiro de Deus que... Por que o Cordeiro? Porque no Velho Testamento era o Cordeiro que, imolado no lugar do pecador, livrava ele da morte instantânea e inferno eterno. Só que os sacrifícios, eles tinham carne queimada, gordura queimada, vários altares no templo, mas os sacerdotes também podiam se alimentar daquela carne, e o ofertante também. Então, quando terminava o sacrifício, era tanta carne, eles traziam aquela carne consagrada, sacrificada aqui nas suas vestes. Então, botava aqui no lado, um alforje, aquelas saias compridas, né? Aí botava aqui. E o sacerdote está perguntando: bom, a carne é santificada, então quer dizer que se ela tocar nos outros alimentos, os alimentos vão ser santificados? Aí a resposta é não. Sabe por quê? Não se consagra por osmose. Osmose é um processo físico-químico. O diluente água vai absorvendo aquilo que está num outro elemento. Vai trabalhando aquele processo de dissolução, de solvência. Mas mesmo que isso seja complicado, você sabe o que é. Você não pode aprender por osmose. Você vai para a sala de aula, tem um aluno que se dedica, que estuda, que se preparou para fazer o Enem, aí tem aquele outro que nem estudou, nem quer saber nada com nada, e ele pensa que encostando no outro ele vai obter conhecimento. O que Deus está falando através do profeta é: santificação não é por osmose. Você encosta aí nesse irmão santo aí do seu lado, para ver se passa unção. E essa irmã aí do seu lado aí, pega nela aí, né? Será que passa alguma coisa? Não. Santificação não é por osmose. Então, se alguém levar em sua roupa a carne consagrada e tocar num pão, num ensopado, em vinho, azeite ou qualquer outro tipo de alimento, negativo. Você diz assim: coisa estranha, eles faziam isso. Nós também fazemos, como bons católicos, não é? Tem a figa, tem a cruz, escapulário. Minha mãe botava arruda aqui. Ela botava um bicho aqui cheio de ervas. Se fosse hoje eu comia. Ou comeria, né? O que ela estava querendo? Ela achava que o mal olhado... Não é? Você põe a Bíblia ali naquele canto, isso aqui não vai bater não, porque aqui a Bíblia está aqui, é o meu escudo, é a Bíblia. Teu escudo é Jesus, não é a Bíblia não, meu irmão. É Ele, é pessoa. A Bíblia te ensina que Ele é o grande escudo. Mas olha, os relicários, não é? Pedacinho, a raspinha da cruz. O cara vai lá, toca no pé do santo, beija o pé do santo, porque ele acha que santificação vem por osmose. Ali está só uma estátua, mas o cara toca achando que o pobre do Francisco ainda está passando virtude. Então, quando eu falo sobre isso no Velho Testamento, você não fica com essa cara de que estranho. Não é estranho não, a gente faz isso também. Então, Deus estava dizendo: santificação não é por osmose, trate isso pessoalmente. Um objeto santificado, dedicado, puro, não pode santificar outro objeto pelo simples contato. Então é impossível consagração por osmose
por simples contato como um amuleto de uma relíquia. Mamãe, não pense que os seus filhos estão ganhando sua santificação por osmose. Não, eles terão que fazer suas próprias escolhas. Eles terão que limpar seus próprios pecados. Ninguém vai confessar pelo outro. Versículo 13. Aí o Ageu perguntou de novo, outra pergunta. Pode alguém se tornar cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver, depois de tocar num desses alimentos? E depois de tocar num desses alimentos, o alimento vai ficar contaminado? Aí a resposta é sim. Por quê? Aqui existe um princípio, você vai entender rapidinho. Quando o judeu tocava num corpo morto, talvez com uma doença contagiosa, seja lá qual foi a razão da morte, Deus disse, não toca. Se tocar, você tem que ficar pelo menos 7 dias livre de tocar qualquer outra coisa. Porque morte era consequência de pecado, o corpo morto simbolizava o pecado como uma contaminação que contamina. O sacerdote não se contaminará por aproximar-se de um cadáver. Não podia se contaminar aproximando-se de um cadáver. Levítico 21, 11. Se o sacerdote tocasse um corpo morto, ele nem poderia participar da Páscoa. Por isso que os judeus passaram a caiar, pintar de branco os sepulcros, que é para não ter o perigo de você não ver o sepulcro que está ali. Então não chega não. Aqui é lugar de contaminação, não chega. E o princípio é simples, um ser poluído pelo pecado, seja qual for, ele vai tender a poluir outros. E agora presta atenção, esse pecadinho de estimação que você carrega aí dentro, ele contamina sua família, seus filhos, as pessoas que vivem com você. Você sabe disso. Por isso Paulo diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você é um adicto à bebida, adicto à droga, adicto à pornografia, adicto ao sexo desvairado, se você é adicto ao adultério, se você é adicto ao jogo, se você é adicto ao lazer, você pode ser adicto de uma série de coisas. O pior é que você também contamina as pessoas. A mulher sofre, o filho sofre, o marido sofre, todos sofrem. Esse final de semana eu vi um testemunho à mesa de um amado irmão aqui da IBC. Foi só um exemplo. Ele disse, olha, quando meus filhos fizeram, aliás, a esposa estava testificando. Quando os filhos completaram 21 anos, ele sentou à mesa e disse, olha, até aqui eu não tenho tocado nem um copo de vinho. E eu fiz isso para não contaminá-los, para não induzi-los ao erro. Agora vocês têm 21 anos de idade, eu me sinto na liberdade de fazer aquilo que eu teria liberdade, mas eu abri mão para não induzi-los ao álcool. Eu achei aquilo interessante. E por favor, não saiam daqui dizendo, o pastor Armando disse que a gente pode beber vinho aí até... E nem que você não pode beber até... A lição não é essa. O que eu estou dizendo era a preocupação desse homem de Deus, não fazer como alguns pais fazem. Pega o filho pequenininho, tomando sua cerveja, abre a boca da criança com 3, 4 anos de idade e o induz ao álcool. Depois ao fumo, depois à droga, depois se perde e ele não sabe o que ele fez. Como algumas mães que logo cedo pegam aquelas criancinhas tão lindas, tão pequenas, e as veste como uma piriguete para dançar a dança da garrafinha na escolinha. E a mãe acha lindo, porque ela não quer que a filha dela fique diferente das demais e seja tratada como uma bobona que não dança a dança da garrafinha. E depois ela sai por aí ouvindo que ela é uma rapariguinha e vai virar uma raparigona e você não sabe, você não pega mais para fazer o politicamente correto. Ou seja, o seu pecado contamina o outro.
Você se dá mal, faz as coisas erradas financeiramente falando. Quem é que paga? Sua família. Percebe? O princípio aqui é só esse. Santificação não vem por osmose, mas o pecado que eu curto, que você curte, que nós curtimos, que o povo curtia, contamina outros. Estão comigo aí, classe? A terceira coisa aqui, verso 14. Impureza produz impureza. Agora ele vai abrir o significado do que ele acabou de falar. Então Ageu disse: é o que acontece com este povo e com esta nação, diz o Senhor. Tudo que fazem e oferecem é contaminado por seu, o quê? Pecado. A comparação está feita pelo próprio profeta. Eu adiantei aqui para vocês entenderem, exemplifiquei para vocês entenderem, mas o profeta faz aqui a sua conclusão. A comparação está posta. Um coração impuro contamina o que está sendo ofertado. Israel foi separada como uma nação santa, mas os pecados do povo tornavam a nação impura. E tudo que eles faziam dava errado. Então, amados, você serve a Deus, você ora a Deus, você jejua. Sacrifício, serviço não combinam, ministério não combina com impureza moral, sexual, vida suja, vícios contumazes, pecados de estimação, violação dos mandamentos da palavra de Deus. Desobediência é a maior razão do descontentamento divino. Lembra do caso de Saul, 1 Samuel 15, 18 a 23? O Senhor disse para Saul: vai e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas, lute contra eles até exterminá-los, limpa tudo, tira da sua vida, acaba com eles. Mas aí, Saul é confrontado pelo profeta, que diz: por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você salvou coisas? Por que você resguardou coisas? Por que você não eliminou tudo? Aí ele diz assim: mas eu obedeci ao Senhor, eu cumpri a missão, eu trouxe o rei Agag, mas destruí os outros. Meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas, o melhor dos bois, o melhor dos despojos, para sacrificar ao Senhor. Olha que nojeira. Deus manda destruir tudo, e a desculpa é: eu salvei o melhor para dedicar ao Senhor. Ou seja, usando a religião, a adoração, como desculpa para a sua desobediência. Mas eu entreguei ali, mas eu fiz ali, mas eu ajudei não sei o quê, eu fiz aquilo ali. E você fica disfarçando. Deus pedindo uma coisa de você, e você, em prol de um bem outro que está na sua cabeça, não na palavra de Deus, você vai se esquivando. Mas Samuel respondeu: o que mais agrada ao Senhor, mais do que holocaustos, sacrifícios, cultos, ofertas, hinos, cânticos, jejum, oração, eu estou acrescentando aqui, né? Mas a palavra de Deus diz assim: a obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão ao Senhor é melhor do que ofertas de gorduras e carneiros. O que ele está dizendo: me obedeça, não disfarce com a sua religiosidade, meu povo. Resolva não ser alguém cujo comportamento e atitude ou pensamento contamine outros negativamente. Nessa igreja, desde o início, nós primamos pela liderança santa, pela liderança pura, pela liderança íntegra. E não é uma coisa que acontece, que o pastor é íntegro, e aí ele não vai pecar não. Ora, eu saí da minha casa para cá, eu tive 40 razões para pecar. Feio. Eu sou tentado do jeito que todo mundo é tentado. Mas o que é que eu preciso fazer para me livrar disso?
andar diante da presença do meu Deus que é santo, e por Ele eu não vou fazer, por Ele eu vou me abster, por Ele eu abro mão, por Ele eu construo cercas para que o pecado fique longe de mim, por Ele eu não brinco com o pecado. Por que eu não gosto de assistir filme? Primeiro porque eu durmo. Segundo porque antigamente você assistia um filme do começo ao fim, não tinha uma cena nojenta, de adultério, de sexo, de violência louca. Aí eu digo, por que eu vou deixar esse negócio entrar na minha mente? Não. Cercas. Porque eu sou forte? Não, porque eu sou fraco. Porque eu reconheço a minha fraqueza. Você navega pela internet, você sabe o que entra no seu celular, você sabe o que entra no Zap, você sabe as insinuações que entram, você sabe os sites que pulam na sua frente. O que você vai fazer a respeito? Joga essa desgraça fora, arranca tua mão se você for pecar, arranca teu olho, é o que Deus diz, trata radicalmente com o pecado, porque senão você abre brecha, o diabo entra e você se torna um escravo, e nós temos que dizer, Senhor, liberta-nos. Primeiro porque não te agrada, segundo porque eu quero a tua bênção para a minha vida. Era assim que Ageu estava agindo com o povo e dizendo, olha aí, chega, resolva não ser alguém. O quarto ponto, versículos 15 a 17, nem o templo consagra. Veja o que está acontecendo com vocês antes de começar a lançar os alicerces. Ele está dizendo, vocês começaram a construir o templo, mas olha o que estava acontecendo na sua vida. Primeiro o profeta transmite aqui um lembrete. Ele diz assim, para o povo de Israel daquela época, preste atenção no que estava acontecendo na vida de vocês. Presta atenção. Aí ele começa a descrever. Veja, atentem bem. Acho que o profeta aqui falou igual o Ciro Gomes. Repare bem. Repare bem, repare bem. Presta atenção no que tem acontecido na sua vida. Aqui é uma abreviação, nesse texto aqui, do capítulo 1, verso 5. Considere o que está no coração, presta atenção. Aí o profeta relembra as consequências da desobediência. Ele diz assim, vocês tiveram uma colheita minguada. Ao invés de 20, vocês só colheram metade. Está vendo aí? O suco da uva. Ao invés de 50 medidas, só 20. Agora presta atenção aqui, Deus diz 3 coisas aqui, sobre ferrugem, mofo e granizo. Vocês perceberam que a ferrugem, que não é a ferrugem da oxidação, mas é um fenômeno que dava na lavoura. Ele está dizendo, vocês perceberam que vocês plantaram, mas parece que o sol estava acabando com a sua lavoura, queimando a sua lavoura com uma ferrugem chamuscada, abrasada, uma queimação que vinha do vento quente do período. Vocês perceberam que os seus cereais estavam cheios de fungos que atacavam os grãos, impedindo o amadurecimento, o mofo. Aí depois vocês perceberam que vocês plantaram e depois chovia granizo. Eu sou nascido e criado em São Paulo. Eu me lembro, na época da minha empresa, eu comprei um carro novo, um carro lindo, um carro bonito, um Fusca vermelho. Pense no xodó daquele Fusca. Aí eu fui para Atibaia, onde eu tinha um terreno, lá perto da estância da Palavra da Vida. E eu fui ali para a Palavra da Vida. Quando eu voltei, realmente choveu forte e choveu muito. Quando eu voltei, o Fusca estava picotado, a pintura todinha, porque caiu uma chuva de granizo, tamanho de ovo. Cada pedrinha era o tamanho de um ovo. Acabou com a pintura. E quem não correr e levar aquelas pedradas na cabeça, vai ter traumatismo craniano. Deus está dizendo assim, mandei a ferrugem, mandei o mofo, mandei o granizo, e mesmo assim vocês não se arrependeram. O
que é que Deus está dizendo, igreja? Que Ele fala através da sua palavra, mas você faz ouvido moco. Ou você não abre, ou você não limpa. Deus fala e você não ouve, Ele sussurra carinhosamente, como a minha mãe dizia, meu filho, faça não. Era mesmo que nada. Aí ela me pegava pela orelha, levantava para um lado, minha mãe de 2 metros, depois pegava pela outra, me levantava, e depois eu levava uma surra de correia de máquina Singer. Alguém conhece aí? Quem conhece a correiazinha? De couro. Pense nos vergalhões. Hoje ela seria presa, mas se ela fosse presa hoje, eu estaria na cadeia ou morto. A minha mãe me disciplinou porque ela me amou. Minha mãe falou, ela avisou. Meu filho, faça não. Às vezes eu digo para os pais, quando às vezes eu vou conviver com, né, os pais com criança pequena, né? A mãe fala 200 não. A criança está nem aí. Diz que minha irmã não gasta não. Não gasta o não, por favor. Eu não precisei disciplinar minhas filhas do jeito que minha mãe me disciplinou, claro, né? Mas aconteceu umas 2, 3 vezes, no lugar certo, no bumbumzinho, quando era pequenininha. Usei a cinta, nunca a mão. Provérbios tem princípios, viu, para você. Se eu tivesse filhos hoje, eu seria preso. Mas eu não deixaria de disciplinar, caso fosse necessário. Simples assim. Porque ou você disciplina, ou o mundo vai disciplinar. Então, o que acontece na minha vida e na sua vida, em Hebreus diz isso. O pai que não corrige o filho não ama. Deus nos corrige. Nós já estamos com o nosso passaporte para o céu, amém? Qual é a senha? Jesus, amém? Então nós já vamos. Só que ele está dizendo assim, por que enquanto você está aqui, você vai viver uma vida miserável, sem a bênção de Deus, por causa do pecado que você está nutrindo? Já foi pago, mas isso está fazendo mal para você. Então o que Deus faz? Ele sussurra no culto, no GR, na leitura, ele fala bem calmo com você. Para com isso, cara. Tira isso da sua vida. Isso não é bom não. Essa pornografia aí não vai te levar a nada. Para com esse vício do zap. Você não fala mais com ninguém, baixa a cabeça, vive cutucando e teclando o tempo todo. Para com isso. Para com essa ira. Para de achar que eu sou assim mesmo. Para de ser o reizinho em todo canto, em todo lugar. Aí Deus vai falando bem manso. Aí você não ouve. Você não ouve, o que ele faz? Ele manda um vírus. Bem pequenininho. E você, o grandão, bonitão, fortão, malhadão, fica prostrado numa maca. E lá você diz assim, ai meu Deus. Se eu sair daqui, eu prometo que eu vou lhe ouvir. Nunca mais. Vou para todos os cultos, vou dar o dízimo, vou rezar todas as Ave Maria não, Pai Nosso do mundo. O cara faz 1 milhão de promessas. E quando ele sai de lá, ele cumpre. Daqui a pouco ele esqueceu tudo de novo, ficou forte de novo e diz, agora é comigo. E volta de novo, volta para a cachaça, volta para a droga, volta para isso. Aí Deus vai aumentando a força do megafone. Talvez um exemplo importante para você é perceber que nem toda desgraça tem origem no diabo. Primeiro, ela é acionada pelo seu próprio pecado. Segundo, ela pode ser um instrumento de Deus para te humilhar e colocar no chão.
Então, quando eu chegava em casa, que a minha mãe voltava da feira e eu tinha aprontado na casa da dona Julieta, vizinha, eu já corria para ela e disse: mãe, eu quebrei, mãe, eu fiz, mãe, mas nem sempre adiantava, né? Com a minha mãe, claro. Às vezes eu colocava até uma telha inteira aqui na minha calça. E quantas almofadas que eu tentei. Mas, meu Deus, se eu sei que o Deus a quem eu sirvo é um Deus que me ama a ponto de me disciplinar, por que eu não me adianto? Por que eu não limpo? Por que eu não corro para Ele? Era isso que o profeta estava fazendo aqui em Israel. E vamos fechar. Porque aconteceu tudo isso e o verso 17 diz: vocês não voltaram para mim. Uma teimosa característica dos impenitentes, inclusive no Apocalipse. Olha o nosso país, olha a América Latina, olha o mundo, olha o que está acontecendo. Deus está mandando a disciplina, mas como no Apocalipse, as pessoas ainda assim não se arrependem. E para terminar, o pessoal do louvor pode subir. A graça de Deus é capaz de consagrar. Não é por osmose, não é o alimento, não é o que se toca, mas é a graça. Por isso ele diz: pensem bem, reparem bem, de agora em diante. E esse é o convite: arrependimento. Faça como o limpador de para-brisa do seu carro, tá certo? Eu fui para uma competição esses dias e a água não funcionava. Aí passei numa poça d'água, fechou tudo. Eu tentei e não deu certo. Passei a corrida toda, um perigo louco, sem poder enxergar na frente. O que Deus está querendo é: limpa. Pecou? Limpa. Confessa. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O profeta está dizendo para o povo: repare bem, agora era a hora de olhar para o futuro. Deus está dizendo para mim e para você, como disse para Israel naquele dia: é a partir de hoje, vamos. Lá era 18 de dezembro, aqui 13 de novembro, o dia em que os alicerces do templo foram lançados, quando os construtores começaram a restauração. Ele diz: não é porque você está dentro do templo, dentro da igreja, que você não vai sofrer as consequências. Então a graça de Deus é ratificada pela promessa do remanescente: de hoje em diante, eu vou fazer algo na sua vida. A semente estava no chão e não no celeiro. A colheita parecia fraca. Eles esperavam uma super colheita, mas não viria. E o texto termina dizendo assim: eu vou abençoar vocês. Mas o que Ele quer? Arrependimento, confissão. Então, assim como foi naqueles dias, por favor, considera, para aí agora. Como é que está aí o seu coração, o seu interior? Suas mazelas, seus vícios. Quais são aquelas coisas que você carrega no secreto e que o diabo achou uma brecha? Você deixou a porta aberta, ele entrou e está te dominando. E o que Deus está dizendo é: para com isso, eu quero te abençoar. A hora é essa. Senão você vai sofrer muito. Lembra de Davi? Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Muitas das doenças que nós temos, elas são não só psicossomáticas, elas são espírito-somáticas. Quando eu peco, diz, meus ossos envelhecem, eu fico mal, meu rosto decai, toda a composição química biológica do meu organismo começa a trabalhar ao contrário, toxinas, você fica vulnerável, você vai ficar doente.
Basta a proteína spike, matando gente de todo jeito, em todo lado, excesso de mortes no mundo inteiro. Mas o povo de Deus, mesmo sujeito a essas loucuras que nós temos vivido, o povo de Deus tem a renovação do seu espírito, a renovação das suas células, renovação da sua integridade emocional e física, porque conhece Jesus, confessa Jesus, limpa todos os dias e pode andar de cabeça erguida. Não sem pecado, mas reconhecendo. Pula logo. Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Senhor, está aqui. Eu tenho uma pergunta para fazer. Se tem alguém aqui hoje, que talvez precise fazer, como lá no Velho Testamento, reconhecer, sim, Jesus, como aquele que morreu em seu lugar, e é capaz de perdoar esse caminhão de pecados da sua vida, essa loucura de equívocos e erros cometidos, não só você, mas o que as pessoas fizeram com você. Há perdão, restauração, um novo caminho em Cristo Jesus. Se tem alguém aqui nesse auditório ou na internet que gostaria de dizer, hoje eu quero entregar minha vida a Cristo, levanta sua mão aí. Tem alguém? Glória a Deus. Glória a Deus, querida, glória a Deus, aleluia, aleluia. Mais alguém, coragem para dizer, hoje é meu dia, chegou a minha vez, eu quero entregar minha vida a Jesus e usufruir desse perdão eterno. E você, irmão? Talvez o que Deus está querendo para essa igreja remanescente, que não sabe o que vai acontecer nem amanhã, nem depois da manhã, nem na virada do ano, quem assume, quem não assume. E daí? O que Deus está dizendo, o Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos como é que está seu coração? Então eu quero dar a oportunidade para você hoje, à noite, sair daqui dizendo, Senhor, eu quero limpar, eu quero confessar, eu quero entregar, eu quero expor diante do Senhor.